Este é o programa Em Pauta na Justiça Militar. Este é o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação com o apoio da Tecnologia de Informação e Comunicação do Tribunal. Esse programa é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 2 meses, onde viemos discutindo a criação de mais um produto, mais um canal de comunicação do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul com a sociedade. Este programa também é resultado de um desafio lançado pela atual gestão de ampliar os seus canais e de estabelecer uma comunicação mais eficiente e moderna desta Casa Militar que, neste ano, completa 175 anos com a sociedade. Neste primeiro programa, nosso convidado é o presidente Amilcar Macedo, que vai falar um pouquinho sobre as suas expectativas em torno do próprio programa, mas também a gente vai entrar em conteúdo. Vamos falar sobre conteúdo, a proposta do podcast e as pautas que virão daqui para frente. Nos acompanhe pelo YouTube, Spotify e outras plataformas que ao longo do projeto nós iremos implementar. Presidente Amilcar, muito bem-vindo. Obrigado pelo prestígio aqui nesse nosso primeiro programa. Gostaria que o senhor falasse, em nome da gestão, as expectativas em torno do Em Pauta. Muito obrigado, é um prazer ser o primeiro, né, a participar do nosso Em Pauta, que acho que vai ser um grande programa, né? Discutiremos assuntos relativos à justiça militar, de conteúdo da justiça militar. Acho que vai ser muito exitoso esse programa ao longo dos próximos meses e é uma aposta que estamos fazendo, né, nessa gestão que já se encaminha para o seu final, de um programa de conteúdo do direito militar, por assim dizer, né, tanto processo penal militar como direito processual penal militar e também direito administrativo sancionador. Espero que seja um grande sucesso esse nosso Em Pauta. Antes de entrar no nosso assunto específico deste primeiro programa, gostaria que o senhor destacasse um pouquinho sobre a importância de que tribunais especializados e com públicos específicos, como é o caso do Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho, de trabalhar que tem públicos específicos, qual é a importância do desenvolvimento de ferramentas de comunicação, de transparência e de conhecimento, de relacionamento com a sociedade como um todo? Pois então, eu tenho dito, né, ao longo dessa minha gestão, que nós temos que mostrar a nossa cara para a sociedade. Temos que dizer para a sociedade por que nós somos importantes, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso destinatário. E fundamentalmente, nós temos observado que, diferentemente da justiça comum, que a esmagadora maioria dos profissionais são capacitados para atuar na justiça comum, as faculdades elas capacitam primordialmente o advogado para atuar na justiça comum. As justiças especializadas, normalmente, algumas delas, como é o caso da justiça militar, sequer existe a cadeira de direito penal no âmbito da grade de conteúdo das faculdades. Direito do trabalho já existe uma cadeira de direito do trabalho, né? Mas o direito eleitoral, por exemplo, o próprio direito militar, são cadeiras que, via de regra, não existem nas faculdades, nem naquelas optativas. Por isso que é fundamental este canal, principalmente com o público profissional, dos advogados que atuam ou que têm interesse em atuar na justiça militar, para saber do conteúdo, porque as matérias são específicas, né? Nós temos um direito penal militar próprio, um direito penal próprio, que é o direito penal militar, e temos um direito processual próprio, que estabelece ritos próprios para a justiça militar, que não se vê isso na faculdade. Então, o advogado que quiser atuar nesta área, ou ele vai ter que fazer um curso de pós-graduação em direito militar, que são poucos no Brasil, não são todos, não são muitas entidades de ensino que oferecem esse tipo de formação. Então me parece que o nosso Em Pauta vem exatamente preencher essa necessidade, levar o conhecimento do direito militar ao nosso jurisdicionado,
né, que é o policial militar e o bombeiro militar, ou seja, o militar estadual, e também ao advogado que milita na área ou que está querendo se aperfeiçoar para vir a militar nessa área. Perfeito. O senhor fez esse destaque. Nós temos na Justiça Militar um projeto de sucesso iniciado aí, já teve retomado, mas nos últimos 2 anos ganhou um nome, que são as sessões didáticas, né? Onde alunos, estudantes Exatamente. da Academia de Polícia Militar, bombeiros, vêm aqui conhecer a dinâmica da Justiça Militar. Então, esse canal, ele dialoga, ele é complemento. Ele é um complemento. Nós temos recebido, né, ao longo desses últimos anos, não só na minha gestão, já era assim antes da minha gestão, faculdades. Né, tem algumas até que vêm anualmente, como é a Faculdade de Santa Cruz, né, eu não lembro exatamente qual a faculdade lá, mas... Que era a Unisc? É a Unisc, é a Universidade de Santa Cruz. Ela vem anualmente, 2 vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre, traço as turmas aqui para verem como se dá os julgamentos, como funciona o julgamento na Justiça Militar. Isso é importante para os alunos, principalmente porque eu não sei se é o caso da Unisc, mas a esmagadora maioria das universidades não tem esta cadeira de direito militar, nem na grade curricular própria, muito menos naquelas cadeiras optativas. Então, esse intercâmbio com as universidades e com as faculdades, ela é de extrema importância para levar ao público externo o conhecimento do que é a Justiça Militar. Presidente, na essência do programa também está a proposta de discussões sobre temas específicos do direito militar. Recentemente, o STF decidiu sobre um tema que gerou a repercussão geral 1.200, né, de um tema de alto impacto na Justiça Militar no país todo. Gostaria que o senhor dedicasse aqui esse espaço do programa para falar um pouquinho sobre isso, esses impactos, como isso mexe na nossa dinâmica de atuação da Justiça Militar aqui do Estado como um todo, o nosso público, os jurisdicionais, de que forma todos podem estar impactados com essa decisão recente do STF. Muito bem. Essa decisão, ela se originou, na verdade, um agravo em recurso extraordinário da Justiça Militar de São Paulo, né? O que aconteceu lá? Um graduado, um sargento, ele cometeu 2 crimes comuns. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e também disparo de arma de fogo. No disparo de arma de fogo, ele teve uma condenação de 2 anos de reclusão e na violência doméstica 3 meses de detenção. Mas a Justiça Comum, como não estabeleceu como pena acessória a perda da função pública. E aí, esse processo transitou em julgado, houve uma remessa dessa documentação para a Justiça Militar, e lá o procurador do Ministério Público, que atua junto à Justiça Militar de São Paulo, fez uma representação com base no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, que diz que cabe aos tribunais de justiça militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, ajuizou uma representação para a perda da graduação desse militar. E aí ele perdeu a graduação no âmbito da Justiça Militar e houve um recurso para o Supremo dos advogados dizendo que aquilo contrariava a jurisprudência majoritária do Supremo, que entendia que aquela regra do parágrafo 4º do artigo 125, ela só se aplicava quando o crime cometido fosse militar. E o crime cometido, neste caso, não era militar, era um crime comum. Isso foi até o Supremo, houve a repercussão geral, entendeu-se pela repercussão geral, e no julgamento deste agravo, né, o ministro que foi o relator, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que sim, que o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, ele se aplicava nos estados em que houvesse a justiça militar constituída,
E nos estados em que não houvesse a justiça militar constituída, caberia ao Tribunal de Justiça Comum apreciar eventual perda da função pública, independentemente da quantidade de pena que o militar tenha sofrido, podendo ser mais do que 2 anos ou menos do que 2 anos, né? Porque ali estava, digamos assim, em jogo a adequação daquele militar à hierarquia e disciplina e ao pundonor militar. E então ele poderia ser submetido ao julgamento pelo tribunal. E também uma das premissas dessa decisão é que era um processo autônomo, decorrente de uma representação do Ministério Público, independe da quantidade de pena imposta e também independe da natureza do crime, se esse crime é militar ou se é comum. Então, os tribunais de justiça nos estados em que há tribunal de justiça militar podem examinar essa possibilidade ou não de o militar ser excluído, perder a graduação ou o posto, se for oficial, independentemente do crime ser comum ou militar e independentemente da quantidade de pena. Isso foi o que foi decidido nessa repercussão geral, assim, em linhas gerais. Além dessa decisão pontual, a repercussão geral ela também reafirmou outros pontos importantes que já estiveram em discussão. Se eu podia discorrer um pouquinho sobre eles? Sim. O que foi... isso foi o que de novo trouxe, né? O que foi reafirmado nessa decisão? Foi reafirmado o seguinte, que durante o processo penal comum ou durante o processo penal militar, não há necessidade de procedimento específico para a perda dessa função diretamente no tribunal. Os juízes que estão funcionando no processo penal militar ou no processo penal comum, com base no artigo 102 do Código Penal Militar ou no artigo 92 do Código Penal Comum, podem decretar como pena acessória a perda da função pública. No Código Penal Militar, se a pena for maior de 2 anos. E no Código Penal Comum, aí depende das situações ali, mas em regra é quando a pena é maior do que 4 anos. Essa foi uma das primeiras reafirmações dessa decisão. Uma outra situação, uma outra premissa que foi reafirmada é que as instâncias administrativa e judiciária são distintas. Então, a praça, por exemplo, o graduado, soldado, sargento, ele pode perder o cargo público dele, a graduação, lá na fase administrativa durante um processo que nós chamamos, lato sensu falando, um processo administrativo militar, né? um PADM, como se chama, um processo administrativo disciplinar militar, que há um nome específico que chama-se Conselho de Disciplina. E então o militar pode perder a sua graduação, né? o graduado pode perder a sua graduação, independentemente daquele caso ser levado ao judiciário, ou mesmo que ele esteja respondendo um processo crime pelo mesmo fato na justiça militar, ele pode perder, no âmbito da corporação, ele pode perder a sua graduação. Isso também foi afirmado nessa decisão. Uma outra reafirmação que houve é o seguinte, a praça ou oficial, ele pode perder, na justiça comum, por exemplo, o seu posto, a sua graduação. E aqui há uma questão interessante, Marcelo, porque a Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 3º, ela diz, e trata dos oficiais das Forças Armadas, ela diz que o oficial só perderá a sua patente, né, o posto, a patente, quando ele cometer um crime, seja comum ou seja militar, mas ele só perderá essa patente por uma decisão de tribunal militar. E o artigo 42 diz que se aplica aos oficiais das Forças Auxiliares o artigo 142, se não me engano, inciso 6º e 7º.
que se aplica aos militares estaduais. E aí o Supremo, nessa decisão, disse que o oficial oficial da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar pode perder o seu posto na Justiça Comum por decisão do juiz singular, como pena acessória nos termos do artigo 92 do Código Penal. Aqui eu acho que o Supremo andou mal, porque se aplica ao policial militar, no caso o oficial, a mesma regra do oficial das Forças Armadas, ele só poderia perder o seu posto e a patente por decisão de tribunal competente. No caso dos estados onde há Tribunal de Justiça Militar, no Tribunal de Justiça Militar, independentemente do crime ser comum ou militar. E no caso dos estados onde não há um tribunal militar, aí essa decisão caberia ao Tribunal de Justiça, não ao juiz da primeira instância. Então aqui me pareceu assim que o Supremo desbordou um pouco do que determina a Constituição Federal. Essas, na verdade, assim, Marcelo, foram as grandes premissas que nortearam esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Presidente, aproveitando aqui, que outras decisões em nível de Supremo tem na pauta do Supremo que impacta as justiças militares como um todo? Isso tem um exercício, um panorama para nos oferecer? Pois então, eu não saberia. Essa repercussão era uma das decisões que se esperava há bastante tempo. Esse processo já tramitava lá, salvo engano, desde 2019. Havia uma decisão, logo que veio a cena jurídica, a emenda 45, trouxe para o parágrafo 4º do artigo 125, dizendo que cabe ao Tribunal de Justiça, à Justiça Militar, decidir sobre a perda da graduação das praças. Isso foi uma inovação que veio com a emenda 45. O que na verdade as corporações queriam? Que fosse dado à praça a mesma garantia que os oficiais já tinham, de perder a sua graduação somente com decisão de tribunal. Logo em seguida, em 2006, se eu não estou equivocado, que é a emenda de 2004, houve uma decisão do ministro Sepúlveda Pertence, salvo engano, no recurso extraordinário 121.533 de Minas Gerais. E o ministro, na época, o ministro Sepúlveda Pertence, disse que os artigos 102 e 92 do Código Penal, 102 do Código Penal Militar e 92, inciso 1º, letra B do Código Penal, não teriam sido recepcionados. E aqui, na verdade, me parece que houve uma imprecisão teórica, né? Na verdade, o que houve aqui, o que o ministro quis dizer, é que teria havido uma inconstitucionalidade superveniente, porque entrou em vigor uma emenda constitucional que tornou aqueles artigos inconstitucionais. Eu acho que estava correto o ministro Sepúlveda Pertence, porque no momento em que a Constituição fala, no parágrafo 4º, que cabe aos tribunais decidirem, ora, cabe ao tribunal, não é ao juiz da primeira instância. A Constituição está comandando, está dando um mandamento, né, de que cabe ao tribunal. E o que o Supremo afirmou agora, na Repercussão Geral 1200, é que continuam valendo os artigos 102 e o artigo 92, inciso 1º, letra B do Código Penal comum. Por que o Supremo, no meu entender, aliás, já havia modificado essa posição do ministro Sepúlveda Pertence, né, dizendo que esses artigos não tinham sido tornados inconstitucionais pela inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque esta regra ela trouxe um tratamento diferenciado apenas para o praça da Polícia Militar. E o praça do Exército, da Marinha e Aeronáutica continuariam perdendo seus cargos por força do artigo 102 do Código Penal Militar e o 92 do Código Penal Comum. E os praças das polícias militares teriam, digamos assim, um tratamento diferenciado e só perderiam suas graduações por força do tribunal. Então me pareceu que o Supremo quis acomodar as coisas aqui e dar um tratamento igual para os dois,
Porque se um praça do Exército, Marinha e Aeronáutica, poderia perder a sua graduação pelo juiz da primeira instância, e o praça da Polícia Militar, que é uma força reserva, uma força auxiliar, teria o privilégio de perder só no tribunal. Então, me parece aqui que o Supremo mudou a jurisprudência que foi consolidada no voto do ministro público da pertence por acomodação de tratamento, né? Não quis ali, digamos, descontentar as Forças Armadas. Porque, na verdade, a Constituição ela tem força normativa. Se a Constituição diz, no parágrafo 4º, que o praça só vai perder a graduação por força de decisão de tribunal, ele só vai perder a graduação por força de decisão de tribunal. Então aqui me parece que o Supremo andou mal. Tá? E eu acho que mais ou menos assim, rápidas pinceladas, essa é a repercussão geral, que agora, como o nome está dizendo, é repercussão geral. Então todo mundo tem que seguir essa decisão do Supremo. Certamente os impactos dela, considerando que o direito está sempre em movimento, né, vai ter repercussão em breve entre os tribunais. Esse é o nosso primeiro programa. É uma honra a gente ter conseguido conduzir e finalizar essa primeira edição. Agradeço muito aí a presença do presidente, esclarecimentos, informações sobre o tema. Nossa periodicidade será quinzenal. Em princípio, nós vamos gravar sempre aqui nesse espaço. Esse é um espaço histórico do tribunal. Esse aqui é o prédio do Tribunal de Justiça Militar, inaugurado no ano de 1982. Então, é um prédio histórico. O ambiente aqui é onde os nossos desembargadores fazem seus julgamentos. Esse ambiente aqui também pode ser visualizado todas as quartas-feiras nas sessões de julgamento do tribunal, que são transmitidas ao vivo pelo YouTube, ou seja, os nossos quesitos de transparência estão mais do que afiados, né? Então é isso, foi um prazer, espero que quem pôde nos acompanhar aí nessa primeira edição nos siga nos canais, se inscreva pelo canal do YouTube e também nos siga depois nas outras plataformas. Voltamos numa próxima edição. Muito obrigado.